Lelê, tudo bom, Lelê? Tudo bom? Prazer revê-la novamente. Por favor, fale sobre alergia à progesterona e diga se cistos nos ovários fazem urticária. Parece, pelo que entendi, que a alergia à progesterona ocorre na fase lútea. Se existe fase lútea, então ausência de cistos ou não. Tenho percebido um agravamento da urticária durante o período da ovulação. Então, primeira coisa, o que você entende de cisto, né, Lelê? Porque o cisto ele é fisiológico, né? O cisto, inclusive os micropoliscistos em algumas mulheres, ele é completamente fisiológico, ele é normal. Isso pode indicar justamente a ovulação, porque antes de haver ovulação você tem a formação de um cisto e isso não necessariamente indica que você tem um problema. Talvez você esteja confundindo, eu não sei, se você quiser deixar os seus comentários é importante. Talvez você esteja confundindo com a síndrome dos ovários policísticos, que é um outro problema completamente diferente de cisto, tá? A síndrome dos ovários policísticos, aí realmente você tem uma desregulação hormonal, principalmente na produção de testosterona, e a testosterona, por sua vez, ela acaba também desregulando os outros hormônios, tá? É porque acaba existindo um desbalanço hormonal. Em relação à questão da progesterona da fase lútea, é verdade. Você tem a primeira fase, essa primeira fase ela é composta de 14 dias, e após 14 dias você tem a outra fase, onde você tem então mais de 14 aos 28 dias, mais 14 dias, você tem então a liberação em grande quantidade da fase de progesterona. E se você vir um gráfico onde você vai ter os 4 principais hormônios, né, que é LH, FSH, estrogênio e progesterona, você vai ver que vai haver uma dissociação quantitativa muito grande da progesterona em relação ao estrogênio, que na maioria das vezes essa dissociação quantitativa ela não representa nenhum tipo de problema. Tudo que nós estamos falando ainda são hipóteses, né? A gente não pode ainda confirmar se realmente isso acontece, porque os estudos científicos ainda estão sendo desenvolvidos. Mas em determinadas situações, principalmente na aumento da produção de progesterona, em algumas mulheres, a gente ainda não entende muito bem o mecanismo, mas a gente sabe que esse aumento de progesterona, esse desbalanço proporcional, não é um desbalanço quantitativo, é proporcional, tá? Porque não é a mesma quantidade de progesterona em termos de quantitativo, né? Que justamente faria esse desbalanço em relação ao estrogênio. É um desbalanço proporcional. Então, esse desbalanço proporcional faz, por algum motivo ainda imunologicamente não muito explicado, essa progesterona se liga a uma proteína carreadora e esse complexo proteína carreadora progesterona faz um antígeno, porque a progesterona em si ela é incapaz de induzir uma reação imunologicamente falando IgE mediada, ou seja, não vai produzir uma reação alérgica mediada pelo anticorpo IgE e, consequentemente, não haveria, então, o rompimento daquelas células que liberam substâncias vasoativas como mastócitos, você não tem a ligação, porque você não tem, a progesterona não é um antígeno, a progesterona ela é um apteno, e por ser um apteno, uma molécula muito pequena, ela é incapaz, então, de produzir esse antígeno. Mas quando ela se liga a uma proteína carreadora, esse complexo imune que a gente chama, estrogênio, proteína carreadora ou progesterona, proteína carreadora, faz com que o sistema imunológico ele reconheça aquilo ali como antígeno com seus epítopos antigênicos, e esses epítopos antigênicos então fazem com que haja ligação, aquela ligação dupla de dois anticorpos IgE, e esses anticorpos IgE então eles se ligam aos receptores de alta afinidade dos mastócitos e há o rompimento dos mastócitos. Então pode ser a explicação por que algumas mulheres no período menstrual, no climatério, durante a puberdade, elas acabam piorando dos seus processos alérgicos, piorando da rinite, da sinusite, da asma, da bronquite, da urticária, da dermatite atópica, ou seja, de todas as manifestações que teriam, de certa forma, um envolvimento desse mecanismo chamado mecanismo IgE mediado, que é deflagrado por esse complexo imune progesterona, proteína carreadora, que pode ser uma albumina ou uma globulina, entendeu? Então, mas isso ainda é uma hipótese e que, de certa forma, nós pensamos que realmente vai virar um consenso mundial
de que esse mecanismo ele existe, de que ele é provado. Nós fizemos inclusive um estudo científico com pacientes mulheres grávidas que estavam piorando do quadro clínico porque tinham pegado o H1N1, né, e conseguimos demonstrar um aumento de anticorpos para esse complexo imune. Esse projeto ele está disponível, essa pesquisa científica está publicada, ela está disponível aí na internet, só botar meu nome. E nós tivemos a participação da Universidade do Texas em Austin e também na Universidade de Mumbai, na Índia. E aqui com o Rio de Janeiro, com a Universidade de Gran Rio e a UERJ também, o professor Eduardo Tinoco, que é um professor é um dentista, não é médico, mas ele estava pesquisando a influência também dos hormônios na questão gengival, né, na doença periodôntica. Então, esse trabalho está publicado, é um trabalho bem interessante, bonito, bem feito, com bastante carinho que nós publicamos, com recursos próprios, né, cada um botou um pouquinho do dinheiro para que isso pudesse acontecer e que, de certa forma, mostrou uma certa evidência, mas tem vários outros trabalhos publicados também, mostrando essa relação dessas alterações hormonais em determinadas mulheres e essa piora do quadro clínico de processos alérgicos, inclusive deixando o paciente mais suscetível a infecções, porque quando você tem uma alergia e já é mediada, você acaba tendo um desbalanço do sistema imunitário, chamado sistema eixo TH1-TH2, você tem um aumento de TH2 com diminuição de TH1 e com produção então do anticorpo da classe IgE. Tá bom, Lelê? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço.